Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, então, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Até aí, então, irmãos. Até o capítulo 8, então, verso 2. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, que maravilhoso privilégio é podermos estar novamente juntos aqui reunidos com Tua palavra aberta. Tua palavra, como já dito na abertura e também por meio do louvor, ela tem sido nosso alimento constante. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tantos desafios, temos procurado mantê-la na centralidade de nossas vidas e também na centralidade do nosso reunir. Que assim seja, Senhor. Não permita que nós nos distraiamos, Senhor. Nos ajude nessa tarefa tão difícil, porque muitas vozes têm se levantado, muitas distrações, muitas maneiras, supostas maneiras de servir ao Senhor. Nos ajude, Senhor, no meio disso tudo, a permanecermos fiéis ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o que se requer de cada um dos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. Ó Senhor, nos ajude, abra a Tua palavra mais uma vez, nos ensine por meio do Teu Espírito, prepara, Senhor, o nosso interior para receber a Tua palavra, para que ela possa achar um lugar em nós, que nós não sejamos como sactéis furados, como vasos furados, onde Tua palavra entra, mas não permanece, Senhor. Nos ajude nisso. Obrigado por cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar aqui, por aqueles que também não puderam vir, Tu sabes, Senhor, que também possam ser abençoados assim que ouvirem o áudio também. Fale a todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos retornar o nosso estudo da carta aos Hebreus. É uma alegria para o meu coração poder retornar. Eu estava um pouco até ansioso para retornar o estudo da carta. Tanto no meu estudo pessoal, ela tem sido de grande edificação, e também entendendo a importância dentro de tudo que o Senhor nos tem falado como Assembleia. Nós temos procurado caminhar segundo a vontade do Senhor. Os irmãos percebem que a gente intercala, mas quando o Senhor também deseja enfatizar algo mais, a gente também tem permitido que o Senhor nos guie dessa maneira, de maneira sensível, que assim seja, né? Acredito que nós começamos esse estudo, eu puxei a memória para ver quando nós iniciamos o estudo da carta aos Hebreus.
Se não me falha a memória, nós começamos no dia 11/12/2024, o estudo dessa carta. Então já se faz algum tempo já que nós estamos ao redor dessa carta, procurando expor ela, versículo por versículo. Só o capítulo 7 que nós não fomos tão pausadamente, mas procuramos traçar aí um esboço, isso antes de nós sairmos agora, por esse tempo aí que alguns irmãos estavam de férias. Então ficou esse esboço, pode ser revisitado pelos irmãos também. Então, apenas para retornar aqui, para puxar a memória dos irmãos, eu iria trazer o esboço, não vou fazer isso porque eu me demoraria muito nessa introdução, então não quero gastar tanto tempo. Quero apenas recordar aos irmãos algumas coisas aqui, de memória aqui, que o Senhor trouxer, os irmãos relembrarem o valor desse escrito, da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, então, irmãos, ela é singular, como eu já disse em outros momentos, em muitos aspectos. Ela é a carta que nos mostra o que aconteceu além da nuvem, o que está acontecendo além da nuvem, quando o Senhor, então, foi assunto aos céus, diante dos discípulos, final dos evangelhos, reforçam isso. O livro de Atos, no capítulo 1, traz com mais detalhe esse momento da ascensão. E então nós vemos até que aquela nuvem encobre o Senhor da vista dos discípulos. E é a carta aos Hebreus que vai descortinar para nós o que aconteceu além da nuvem e o que está acontecendo além da nuvem para nós. Então ela é muito singular nesse sentido. Ela se ocupa com o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio eterno de Cristo. O que aconteceu depois que Cristo cumpriu a obra do Calvário, foi assunto aos céus, derramou o Espírito Santo? O que está acontecendo lá nesse santuário celestial, na presença de Deus? O que está acontecendo? Então é a carta aos Hebreus que abre isso para nós, irmãos. Por isso ela se torna um escrito singular. É a carta aos Hebreus também que vai tratar da carreira cristã e vai nos mostrar o que nós precisamos para avançar nesse jornadear com o Senhor. E é por isso que o Espírito Santo, ele abre essa carta, que nós colocamos naquele esboço, o tema de toda a carta. Qual que é o tema de toda a carta? Capítulo 1, versos de 1 a 4. O Espírito Santo começa mostrando as glórias de Cristo, como que dizendo para todos nós: olha, se vocês tão somente se ocuparem com Cristo, se vocês não permitirem que distrações entrem e coloquem sutilmente coisas ao lado de Cristo, porque é assim, irmãos, porque se fosse algo escancarado, nós rejeitaríamos facilmente, mas são coisas sutis que vão sendo colocadas ao lado de Cristo, e o Espírito Santo está dizendo: não coloquem nada ao lado dele, ele é suficiente, ele sempre será suficiente. Então ele diz assim: havendo Deus, lembra capítulo 1, verso 1, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho. E ele começa aquelas glórias tão benditas que, se nós nos ocuparmos com essas glórias, nossa carreira cristã será nutrida. É suficiente, irmãos, acredite. O mundo aí fora e até mesmo o mundo religioso tem dito: Cristo não é suficiente, vocês precisam de outras coisas mais. É bom ouvir a mensagem, mas ela vai se tornando antiga, então precisamos atualizar isso. Não, o Espírito Santo está dizendo: Ele é suficiente. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmão, ele é capaz de sustentar nossa carreira cristã. É ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo qual também fez o universo, não é? E aí segue, mais abaixo diz: ele fez a purificação de pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. E verso 5 do capítulo 1 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos. Ele não é apenas superior, ele é tão superior aos anjos. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versos 5 a 11, lembra?
Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, só dele, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus e Filipenses, textos correlatos aí. Então o Espírito Santo começa aí, como que dizendo: olha, eu não precisaria exortar se vocês não tirassem os olhos de Cristo. É suficiente na carreira cristã. Então ele vai continuar aí no capítulo 2, né? Nós temos a primeira exortação, você se lembra? E aí o que ele diz? Portanto, apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe por quê? Você já prestou atenção nisso? Ele começa falando das glórias de Cristo. No capítulo 2, verso 1, ele fala: portanto, por isso, é necessário que nós nos apeguemos com mais firmeza. É porque o Espírito Santo está dizendo assim: olha, o tempo vai passar na carreira cristã. Vocês vão estar ouvindo, entre aspas, as mesmas coisas. Talvez vocês estejam se apegando, mas é necessário que vocês se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas. Você notou esse com mais firmeza? Porque a tendência é, com o passar do tempo, nós irmos afrouxando as mãos, deixando de agarrar a verdade, não é? Para que dela jamais nos desviemos, para que nós não sejamos como vasos furados, onde a palavra entra, mas não permanece. E ele segue falando da tão grande salvação, né? Como que nós podemos negligenciar uma tão grande salvação? Está aí no capítulo 2 também, versos de 1 a 4. E aí ele segue, aí ele fala daquele que tendo sido feito, lá no versículo 8, 9 do capítulo 2, aquele que tendo sido feito por um pouco menor do que os anjos, foi coroado de glória e de honra. Oh, irmãos, que tremenda é essa carta! Deve nos encher de gozo e de alegria poder estudarmos juntos essa carta. Entra no capítulo 3, tanta coisa poderia ser falada, mas eu quero ressaltar uma coisa, irmãos, aqui no capítulo 3, uma expressão que se repete: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Continua sendo um chamado do Espírito para todos nós. Hoje, não endureçam diante da palavra. Cuidado com o coração, cuidado com um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Está aí no capítulo 3 também, não é isso? Aí entra no capítulo 4 falando sobre descanso. E sabe o que ele diz no capítulo 4, verso 12? Ele diz aquilo que é a única coisa capaz de nos fazer entrar no descanso: a palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela é capaz de separar juntas e medulas, não é? Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta diante dela. A palavra de Deus é a única coisa que nos faz entrar no descanso de Deus. Irmão, você só vai conseguir descansar no Senhor se você estiver agarrando a palavra, se você estiver valorizando a palavra, se você estiver gastando tempo com a palavra, se a palavra na sua vida estiver sendo prioridade. Caso contrário, não haverá descanso. Aquele texto de Mateus 11, verso 28, lembra? Jesus diz assim: vinde a mim, discipulado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe o que é esse vinde a mim, esse discipulado? Se agarrar a palavra, irmão. Estou tornando isso prático para você, que nós temos afirmado isso, quanto nós temos falado sobre o valor da palavra. A palavra de Deus é única, inigualável. Se você não valoriza ela, nada na sua vida cristã vai acontecer. Nada, não haverá avanço nenhum. Então o capítulo 4 se ocupa com isso. Então entra o capítulo 5. Muitas coisas também poderiam ser ditas aqui. Eu queria ressaltar o verso 7. Você pode olhar só na sua Bíblia rapidamente aí. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. São versos tremendos, porque aqui, isso nós já vimos, eu estou apenas refrescando a memória dos irmãos. Aqui diz que Jesus, como homem, ele foi aperfeiçoado para se tornar o autor da nossa salvação. Então nós podemos dizer assim, entre aspas, essa bagagem humana do Senhor, toda essa experiência, essa vida humana dele, foi com ele para o trono. Então é por isso que ele é um Salvador apto, ele é um autor de uma salvação eterna, né? E aí diz, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o Espírito para, você se lembra disso? Ele para aí, e ele diz assim: a esse respeito, eu tenho muitas coisas para dizer, e difíceis de ensinar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, mas tem necessidade de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Cristo. E aí entra no capítulo 6 falando: por isso, pondo de parte esses princípios, sigamos porque é perfeito. Irmão, você está entendendo o que o Espírito está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, quando nós não vamos respondendo a palavra, irmãos, preste atenção nisso. Quando nós não vamos interagindo com a palavra, respondendo a palavra, sabe o que acontece? As coisas se tornam difíceis da gente assimilar. Você percebeu isso? Porque no capítulo 5 nós passamos por isso já. Então talvez você não esteja entendendo nada espiritualmente, e você não sabe por quê. Agora, sabe o que esse texto diz? Talvez você não esteja respondendo adequadamente a palavra que você já recebeu. E por isso, ela se torna difícil de ser assimilada espiritualmente. Sabe, às vezes alguns irmãos, talvez você, talvez eu, irmão, nós achamos tudo muito difícil na hora da explicação da palavra. Talvez nós não conseguimos alcançar aquilo. Irmãos, é uma questão espiritual de resposta à palavra. Entende? Se nós não respondemos a palavra, o Senhor não pode dar mais luz. Ele não pode, ele para. E isso é um ato de graça, para que não abra ainda mais a lacuna. Entende? Então, todo o capítulo 5:11 até o final do capítulo 6 serve para isso. E ele vai falar de apostasia. Você se lembra dessa nota? A apostasia, e nós falamos que a apostasia não é só sair do reunir e ir para o mundo, viver de uma maneira mundana, abandonar a fé, como alguns pensam. A apostasia também está relacionada com essa resposta da palavra, porque na medida que nós vamos deixando de responder a palavra, nós vamos nos afastando da realidade dela. Isso é apostasia também. Irmãos, ouça novamente, quando nós tratamos do capítulo 6 de Hebreus. É muito séria essa exortação aqui. E então, chegamos no capítulo 7, quando então o Espírito vai falar sobre Melquisedeque, não é? E muitas coisas também poderiam ser ditas, mas apenas colocar que aquele Melquisedeque de Gênesis 14 é uma representação, um tipo, uma figura do verdadeiro Melquisedeque, que é o nosso Senhor. Ele é rei de justiça, está aí nos primeiros versos do capítulo 7, e também rei de paz. Por que a paz pode ser a atmosfera da qual nós desfrutamos? Porque há uma justiça no trono estabelecida, não é? Salmo 85:10. A justiça e a paz se beijaram, não é? Então nós desfrutamos da paz com Deus, né? Que o irmão Eliezer trouxe recentemente para nós, então está fresco aí. Essa paz com Deus é experimentada porque a justiça de Cristo, essa justiça que está no trono, ela reina. Então nós podemos desfrutar de paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Amém? Deu para refrescar a memória? Então chegamos ali naqueles versos ali, já tratamos deles. Eu já quero entrar no capítulo 8 então. Eu apenas li para poder refrescar. Então nós estamos entrando aqui na 6ª sessão de ensino da carta. Nós fizemos esse esboço nos primeiros estudos da carta aos Hebreus. Você deve ter em algum lugar nas suas anotações, eu não vou citar o esboço todo de novo. Então nós estamos na 6ª sessão de ensino da carta aos Hebreus. E o tema dessa sessão, para que você possa começar a tomar suas notas aí,
é o novo santuário e a nova aliança. O novo santuário e a nova aliança. Esse é o assunto de todo o capítulo 8, dos versos 1 a 13, que nós vamos começar a considerar então. Então, irmãos, preste atenção aqui, que é muito importante esse momento onde o Senhor nos fez parar. Você vai entender por quê. Até aqui, no final do capítulo 7, na exposição da carta, nós nos ocupamos mais com aquilo que Cristo é, ou seja, com a sua pessoa, do que com a sua obra. Todos esses 7 capítulos, os irmãos perceberam que nós falamos sobre as glórias desse sumo sacerdote. E vimos que ele é superior aos anjos, que ele é superior a Moisés, que ele é superior a Arão, que ele é superior a Josué. Tudo isso nós já vimos. Então nós nos ocupamos até aqui, no final do capítulo 7, com as glórias da pessoa. É óbvio que ao citar a pessoa nós vamos citar a obra também, mas a ênfase do Espírito até aqui foi nos mostrar as glórias da pessoa. Aqui agora, a partir do capítulo 8, essa é uma nota importante para todo aquele que quer estudar essa carta. A partir do capítulo 8, nós vamos nos ocupar mais com as glórias da obra, com aquilo que ele fez, do que com aquilo que ele é. Conseguiram entender? Até aqui, os 7 primeiros capítulos, as glórias da pessoa. A partir daqui, nós vamos nos ocupar mais com as glórias do que Cristo fez. Mas por que isso é importante, irmãos? Não é algo só técnico? Não é algo só técnico. Nós precisamos sempre contemplar a pessoa primeiro, para que então possamos apreciar adequadamente a obra. É lógico que isso é inseparável, essas duas coisas são inseparáveis. Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, capítulo 2, 1 Coríntios 2:2, anote esse texto para depois você conferir lá. Paulo disse assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Paulo disse assim: porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. Essas duas coisas são inseparáveis. Você pode ver isso na tipologia, representado na arca e no propiciatório. Então, pessoa e obra são inseparáveis, e nós só podemos apreciar adequadamente a obra quando nós nos voltamos para a pessoa. Aquele que morreu na cruz não foi qualquer pessoa. Muitos outros morreram na cruz, mas aquele que morreu na cruz é o Filho de Deus, é o Filho do seu amor, é aquele que é o Verbo eterno que se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida humana perfeita, foi aperfeiçoado, nós vimos no capítulo 2, foi aperfeiçoado, então ele viveu uma vida humana perfeita, morreu uma morte diferente de todas as outras mortes, porque é a morte do ente santo de Deus. Ele morre essa morte, responde a Deus, lembra? Holocausto primeiro, lá em Levítico, responde a Deus, e então também morre a morte em nosso lugar, uma morte substitutiva. Então nós vamos contemplar aquele que está morrendo, porque essa morte não é comum. É por isso que quando ele entra na morte, a morte não pode retê-lo. Era impossível retê-lo, porque nele não havia pecado nenhum. Nele não havia uma palavra que ele proferiu em sua vida humana que desagradasse a Deus, o Pai. Não houve um pensamento. Quantos pensamentos nós temos, né, irmãos? Nós lutamos com as palavras, os pensamentos, então, como eles fogem? O tempo todo. Em Jesus isso era perfeito, perfeitamente alinhado com o Pai. Nenhum pensamento, nenhuma palavra errada, nenhuma atitude errada, nada absolutamente que fosse maculado. Um cordeiro perfeito que entrou na morte, e quando ele entra na morte ele pode sair dela como ele entrou, como? Vitorioso. A morte não pode reter aquilo que é santo, ou aquele que é santo. Então nós nos ocupamos com as glórias da pessoa. Agora nós vamos nos ocupar, podemos colocar assim, veja, que me vem agora para os irmãos pensarem. Até agora no capítulo 7, é como se nós estivéssemos ocupando com o holocausto, com aquilo que Cristo é para Deus, essa pessoa gloriosa. Daqui para frente nós vamos ocupar com as outras ofertas que tocam a nós. Conseguiram entender a relação aqui? Então, irmãos, daqui por diante nós vamos ocupar com aquilo que ele fez. E lembrando mais uma nota antes de entrarmos.
E então entraremos nos versículos aqui. Mais uma nota, para você não se esquecer. Os capítulos 7 a 10 da carta aos Hebreus são os capítulos mais importantes. Eles são chamados o coração da carta aos Hebreus. Não perca essa nota, porque quando você for estudar sua Bíblia na sua casa, que eu creio que os irmãos são estudiosos da palavra, amém? Se não for, vamos profetizar aqui em fé que nós vamos se esforçar cada vez mais diante da palavra por compreender o valor dela, não é? Os capítulos 7 a 10, você deve gastar tempo aí. Gasta tempo nesses capítulos, porque eles vão abrir, irmãos, não só a carta aos Hebreus. Esses capítulos 7 a 10 vão abrir o Antigo Testamento para os irmãos. Em especial, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e o livro de Josué também. A carta aos Hebreus ajuda nesses livros. Então, gaste tempo nesses 4 capítulos. 7, 8, 9 e 10 da carta aos Hebreus. Constituem o coração da carta. Então nós chegamos, verso 1 e 2 aqui. E o que é que diz aqui? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Irmãos, esses versos aqui, eles são tão importantes, mas tão importantes, que eu quero gastar um tempinho com eles aqui. O Espírito Santo está dizendo assim: vocês viram 7 capítulos da carta, praticamente metade da carta, porque são 13 capítulos, né? 13 capítulos da carta aos Hebreus. E aí o Espírito Santo está dizendo assim: olha, de tudo que eu falei, de tudo, se eu fosse resumir de maneira simples para vocês, vocês possuem esse sumo sacerdote. O essencial é que ele é de vocês. Tudo que ele fez está a dispor de vocês. Vocês podem se apropriar disso. É como se o Espírito estivesse dizendo assim: olha, isso não é só uma questão teórica. Isso é tudo para a sua vida cristã. Você pode se apropriar disso e a sua carreira cristã mudar completamente. É isso que o Espírito Santo está dizendo aqui. E eu quero trazer em outras versões aqui esses 2 versículos. Agora não vai ser possível vocês anotarem, então depois vocês podem recorrer ao áudio, para que vocês vejam mais claramente o que o Espírito está dizendo aqui. Eu trouxe então na BKJ primeiro, Bíblia King James, de 1611, essa é a tradução que eu estou utilizando aqui. E ele disse assim, nessa tradução: ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. 2 pontos. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então essa tradução coloca: eis o resumo. Eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal. Esse que no capítulo 7 a gente viu aí, que pode salvar totalmente, que intercede por nós, que é santo, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Nós temos esse sumo sacerdote. Amém, irmãos? E aí nós temos a tradução também de J.B. Phillips, que é uma tradução mais fácil ainda, sem perder em nada o sentido do texto. E ela coloca assim: ó, irmãos, olha que precioso isso daqui. Em resumo, temos um sumo sacerdote ideal. A palavra que ela coloca aqui: ideal, tal como foi descrito acima. Ele se assentou à direita da majestade celestial. É ele o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Preciosa tradução também. Um sumo sacerdote ideal. E eu quero terminar aqui essa questão de tradução com uma nota também de uma versão grega aqui famosa. Talvez a maioria dos irmãos não conheçam, mas é uma tradução muito utilizada pelos eruditos. É uma tradução de Westcott e Hort, o nome da tradução. É uma tradução do Novo Testamento grego, e é bem literal mesmo. E ele coloca aqui, onde na nossa tradução coloca o essencial, você está vendo aí? Se você quiser sublinhar na sua Bíblia mesmo, que aí fica fácil, que é a única coisa que eu vou ressaltar aqui dessa tradução,
Esse o essencial, nessa tradução aparece assim, o ponto principal. O ponto principal. Os irmãos do fundo estão conseguindo me ouvir? Bem? Então, o ponto principal. Então, vocês entenderam bem, irmãos, em que momento da carta nós estamos? O Espírito Santo está dizendo, olha, o ponto principal, o resumo de tudo que eu falei e de tudo que eu vou falar. Entende? De tudo que eu vou falar, porque agora o Espírito está dizendo, eu vou apresentar para vocês as glórias também da obra desse sacerdote, e tudo isso pode ser possuído por vocês. O sentido aqui de possuir, possuímos, deixa eu tentar ajudar você mais ainda, irmão. Possuímos aí, que aparece na nossa tradução. Strong, aquela ferramenta que a gente utiliza tanto, coloca assim, segurar, é o sentido de possuir. Segurar. O essencial das coisas que temos dito é que vocês podem segurar, tal sumo sacerdote. Veja que precioso, irmão. São várias maneiras de tentar traduzir para os irmãos o sentimento que tem desses dois versículos. O essencial é que nós temos esse sacerdote. E ele é, irmão, ele é pessoal. Para cada um de nós, nós temos. Você, irmão, irmã, deve se apropriar dessa verdade. Caso contrário, você vai desfalecer na sua carreira cristã. É isso que nós estamos alertando desde o início da carta aos Hebreus. É disso que depende o progresso ou a falência da sua carreira cristã. Segure esse sacerdote. Segure, olhe para ele, mantenha-se firme, não se distraia. Cuidado com as vozes, cuidado com as coisas que estão se colocando ao lado, cuidado com tudo isso. Você tem tudo o que você precisa nele. Ele é um sumo sacerdote ideal. Ele é capaz de responder a Deus e ele é capaz também de responder a tudo que nós precisamos. Esse é o sumo sacerdote, fiel a Deus e misericordioso a nós. Por isso nós podemos nos achegar junto ao trono da graça. É isso que a carta falou até agora? Então nós temos esse sumo sacerdote. Então o texto segue aí, ainda no versículo 1. E esse sumo sacerdote, então, o ideal, que é nosso, que nós podemos possuir ele fez o quê? Ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ou nas alturas, né? Então, irmãos, nós já falamos algumas vezes aqui, vou repetir isso. Qual é a posição que esse sumo sacerdote ocupa hoje? Qual é o lugar que ele ocupa hoje nos céus? O trono. Esse é o lugar que ele ocupa. E trono, irmãos, fala de governo. Governo absoluto. Absoluto. E isso nunca vai mudar. Daniel diz assim: teu reino é reino sempiterno, e teu domínio é de geração em geração. Governo, irmãos. Aquele que está no trono é o governante de todo o universo. É aquele que no Salmo 24, quem está entrando ali, irmãos, quem está entrando ali é um homem aprovado de Deus. Ele está entrando pelos portais eternos e ele está ouvindo um coro de anjos dizendo: quem é este que está entrando pelos portais eternos? Quem é este que ousa entrar pelos portais eternos? Ele é o Senhor, Ele é o Rei da glória. É esse que está entrando ali. Imagine com a sua mente, irmãos, purificada, santificada pelo Espírito, esse movimento do Senhor, com vozes de anjos ao seu redor, e Ele entrando por aquele corredor, irmãos, e indo para aquele trono, e se assentando com toda a autoridade, e regendo o universo. É esse que está ocupando o trono nos céus, e isso nunca vai mudar. Esse é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é aquele que tem todo o poder capaz de sustentar as nossas vidas, irmãos. Se Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder, por que Ele não pode nos sustentar? O que nós precisamos? Nós vamos recorrer a quem? Nós vamos recorrer ao quê? É como Pedro dizendo, irmãos, nós somos Pedro, olhando para Jesus e dizendo: Senhor, para onde eu vou se só Tu tens palavras de vida eterna? De quem eu preciso? Qual ferramenta? O que eu quero mais? Eu tenho a Ti, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu não preciso de nada mais. Ele é o Rei da glória, entrando pelos portais eternos.
Isaías 9, verso 6. Você se lembra daquela profecia também? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. E sabe como que termina lá logo abaixo? O mesmo texto de Isaías 9. Sabe o que diz lá? Preste atenção, irmão. Lá diz assim: o zelo do Senhor fará isso. É esse que está no trono, irmão, assentado. Você se lembra também do Salmo 2, verso 6 também em diante? As nações se enfurecendo, aquele salmo messiânico, e o Senhor, Yahvé, diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo monte Sião. Pede-me as nações por herança e as extremidades da terra, e eu te darei. É esse que está sentado lá. O que está sentado no trono é o herdeiro de todas as coisas, é o possuidor do universo. É toda essa força que eu estou procurando descrever para os irmãos, toda essa majestade, toda essa glória que está a nosso dispor na carreira cristã. Por isso que nós podemos ter certeza, irmãos, que com Ele nós podemos permanecer, nós podemos perseverar, nós vamos romper, nós vamos vencer, irmãos, nós vamos entrar nessa Canaã da plenitude de Cristo, porque todo esse poder está a nosso dispor. Tudo o que Ele é e o que Ele fez, e o que Ele está fazendo agora por nós, intercedendo junto a Deus. Então, irmãos, há um detalhe aqui ainda, nesse se assentar. Por que Ele é descrito assentado? Nós já falamos também isso, mas eu não posso pular isso, irmãos. Sabe por quê? Porque não tem outra coisa que eu possa expor para os irmãos para transformar a vida de vocês e a minha. Eu não tenho outra coisa para dizer senão aquilo que Cristo fez por você e o que Ele está fazendo por você. Então diz que Ele está assentado, sabe por quê? Porque Ele já realizou o que era necessário. Ele consumou a obra necessária, a obra que respondeu à justiça e à santidade de Deus, e uma obra que também nos salvou completamente. João 19:30, você lembra daquele texto? O último brado do Senhor na cruz, quando Ele bebeu o vinagre, então Ele disse o quê? Está consumado. No original é uma palavra só, é tetelestai, está consumado, está terminado. Agora daqui eu vou para o trono, e o meu povo será selado com o Espírito Santo, que é selo e penhor. Ele é a garantia de que tudo vai chegar no lugar certo, no destino certo. O próprio Hebreus capítulo 6, verso 19 em diante, diz que Jesus entrou como um precursor, alguém que fez um caminho antes. Esse caminho que nós estamos percorrendo agora, Jesus já fez por nós. Ele viveu essa vida humana que nós estamos vivendo, foi e enfrentou os mesmos desafios que nós enfrentamos, os mesmos problemas, irmãos. Ele foi tentado de uma maneira muito mais forte do que nós, porque Ele é santo. Nós somos corrompidos, tudo que fazemos é pecar. Cristo não, Ele é santo, então Ele pôde sentir isso de uma maneira muito mais intensa do que nós sentimos, e Ele permaneceu santo. Então Ele é o precursor, Ele caminhou, e Ele também diz, o próprio capítulo 6, que Ele é a âncora da alma, seguro e firme, e que já penetrou além do véu. Você vê isso, irmão? Esse é o nosso Senhor que está no trono. Salmo 110, verso 1, um outro texto para você anotar também. Nós já falamos desse salmo aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. O salmo messiânico também. O que o Senhor está fazendo no trono hoje? Ele está lá se oferecendo mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez? Não. Ele está assentado, porque Ele é vitorioso, e Ele está apenas aguardando cada um dos seus inimigos, um a um, ser colocado debaixo dos seus pés. É esse que é o nosso sumo sacerdote. Às vezes parece que o nosso Cristo é tão pequeno. É por isso que o Espírito Santo vem e diz assim: olhem para as Escrituras, eu tenho muito para mostrar dele, porque quanto mais vocês compreenderem dele, mais suficiente ele será para vocês. Entende? Esse é o Cristo das Escrituras, é o Cristo, irmãos, de riquezas insondáveis.
Efésios 3:8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o nosso Cristo que nós possuímos. Então o texto segue, verso 2, e diz que ele se assentou lá, mas olha agora que precioso, irmão, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora preste atenção aqui, redobre a sua atenção. No capítulo 7, olha como o Espírito foi construindo. Nós vimos que o Senhor, ele ocupa duas funções no trono. Quais são? Vamos lá, irmão. Quais são as funções que ele ocupa no trono? Só ele poderia cumprir essas duas funções no trono: rei e sacerdote. Ele é rei de justiça, rei de paz, e ele é sacerdote. Essas duas funções só poderiam ser cumpridas por Cristo, não foi cumprido por nenhum outro. Nós fomos a um texto de Zacarias, acho que é capítulo 6, que falou que ele ocuparia o trono como rei, como sacerdote, a profecia messiânica. Então nós vimos no capítulo 7, vocês estão comigo, né? Que ele é rei e ele é sacerdote. Aqui algo mais é acrescentado, que diz que ele é mais algo aqui. O que ele é aí? Ele é ministro, não é isso? Você sabe o que é um ministro, irmão? Não é muita coisa que tem aí fora. A pessoa, quando fala que é um ministro de alguma coisa, é uma coisa bem pomposa, né? O ministro, segundo as Escrituras, é um servo. Um servo. Alguém que serve. A palavra no original aqui é de onde vem a nossa palavra liturgia, que é serviço. Serviço. Agora preste atenção, irmão. O Espírito Santo está dizendo assim: esse que está no trono é rei, ele é sacerdote e ele é servo. Essas três coisas ele é no trono. Irmão, não há nenhum outro que poderia combinar essas três coisas. Porque rei, irmãos, é uma coisa poderosa, de domínio, de força, né? Agora do outro lado, na outra extremidade, no meio nós temos um sacerdote, mediador, mas na outra extremidade nós temos um servo. Como é que essas coisas podem ser combinadas? Parecem ser antagônicas, né? Mas em Cristo elas são perfeitamente harmoniosas. Então diz que além de rei, sacerdote, ele é servo. Isso significa, irmãos, para nós, vamos traduzir isso para a nossa carreira cristã, isso significa que aquele que está no trono continua sendo o servo que foi aqui. Ele não mudou. Diferente de nós, que quando a gente sobe num menor degrauzinho, a gente já muda, o orgulho sobe, o ego cresce. Em Jesus não, o trono não mudou nada nele. O mesmo servo que ele foi aqui, ele continua sendo nos céus. O trono, como diz um irmão, não mudou o seu caráter. Trono altera o nosso caráter, mas não o caráter do Senhor Jesus. Então ele continua sendo servo, ele continua tendo um coração de serviço, ele continua tendo um coração a nosso favor, para nos socorrer, um coração cheio de compaixão. Esse é o coração do servo, um coração que é disposto de tomar a toalha e cingir-se, lavar os pés dos discípulos. É esse mesmo de João 13 que está ocupando o trono hoje. Ele não mudou, irmãos. Isso significa que você pode recorrer a Ele. Ele não é indiferente a você, Ele está disposto a servir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13:8. Você lembra desse texto? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, o seu caráter não muda, é perfeito, não há sombra de variação. E aqui você tem uma tarefa que, irmão, se você amar as Escrituras, você vai fazer. Faça. Se você tomar e ler simplesmente o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que te apresenta o servo, você vai ver que aquele que é descrito ali é o mesmo que está no trono. O mesmo. Ali você vai ver as atitudes dele com pessoas que estavam carecendo de sua ajuda e suporte. Você vai ver os seus sentimentos, a sua compaixão, tudo isso, as suas palavras, tudo isso você vai ver no Evangelho de Marcos. E aí você vai ver que é esse que está no trono. Sabe qual é o texto, o versículo-chave do Evangelho de Marcos? Marcos 10:45. Você se lembra desse texto, irmão? Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é a vida, o caráter do servo? Servir e dar a sua vida.
Qual é o caráter daquele que está no trono? Além de rei, além de sacerdote, mediador, ele é aquele que quer servir e dar. Ele está a favor do seu povo, ele está atuando em favor do seu povo. Meus irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é, eu diria, revolucionário para nós no sentido de visão. Não é revolucionário porque nós já ouvimos isso aqui, mas o Espírito Santo está dando uma nova oportunidade para você ver isso e se apropriar disso, possuir isso, segurar isso. Se você olhar para cima hoje com seus olhos naturais, você não vai ver nada. Mas se você olhar com olhos espirituais, você vai ver que o trono governante do universo está ocupado. E você vai ver que ele está ocupado por alguém que é rei, que é sacerdote e que é servo. Isso muda tudo para nós. Você recorre a esse trono? Você vai a esse santo do santo celestial? Você não precisa ir num lugar geográfico como era no Antigo Testamento, ir lá, passar pelo átrio, santo lugar, e entrar lá no santo dos santos, não. Fecha a tua porta, entra no teu quarto, teu pai que vem em secreto. Nós podemos, irmãos, nós temos acesso ao trono e não recorremos a esse acesso. Nós temos acesso ao trono e não permanecemos aí. Nós vamos, sabe para onde? Para as inquietações de nossa alma, para as turbulências dos problemas, com a preocupação de falta de alguma coisa futura, porque a maioria dos nossos movimentos é motivado por medo de que algo nos falte. Nem está faltando, nós nos movemos porque temos medo de que algo nos falte, não é? Sendo que o Senhor disse em Mateus 6, comida e bebida e vestimento, você não precisa se preocupar não. O Senhor faz isso com as aves do céu, e faz isso com os lírios do campo. Não vai fazer com você? Então o que eu estou querendo dizer para você é que isso é prático. Quando você vai a esse lugar em oração contínua diante do Senhor, todas as vezes que você abre a sua Bíblia, irmãos, cada palavra que está aqui escrita é inspirada por Deus. Você pode ter acesso a esse trono. A nossa fraqueza é porque nós não permanecemos nesse lugar. O convite da carta aos Hebreus é justamente: entram e permaneçam aí. Agora não é mais o sumo sacerdote só que entra, vocês podem entrar e permanecer aí, não é? Então, eu vou terminar por aqui. Irmãos, eu iria bem mais, porém, creio ser suficiente esses 2 versículos. Irmãos, vejam que preciosidade é a carta que nós estamos tratando. Como colabora com tudo que nós estamos recebendo. Como é precioso e prático para nós tudo isso que nós estamos acessando. Irmãos, quero terminar com uma palavra aqui. A carta aos Hebreus diz assim, para nós não sermos esquecidos. Ela repete algumas vezes: vocês estão esquecidos, vocês estão esquecidos, vocês estão esquecidos. Tenhamos cuidado, irmãos, para nós não nos esquecermos tão rapidamente da palavra. O tempo que nós estamos aqui já ouvindo a palavra, esses anos, a palavra que você ouviu hoje, a palavra que você vai ouvir amanhã e assim sucessivamente, ela cai no esquecimento tão rapidamente. E por ser assim, ela não frutifica nas nossas vidas. Quando eu faço essas perguntas de versículos, são textos que nós já tocamos aqui muitas vezes. E minimamente, quando a gente começa a citar, você tem que ter um pouquinho dele aí dentro de você. Isso é amor à palavra. O salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a tua palavra estocada dentro de mim que eu posso recorrer em qualquer período do meu dia, e ela é capaz de me sustentar. O Senhor possa falar a cada coração, e vamos seguindo com a direção do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque Tu és o nosso provedor. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que faz essa chuva cair. Tu és o Deus que dá a provisão para cada aspecto das nossas vidas. Ó Senhor, perdoa a nossa ingratidão, nosso medo, nossa falta de confiança em Ti, nossa incredulidade. Ó Senhor, ajuda-nos
e leva-nos a uma fé mais madura. Que essas coisas que nós tocamos em Tua Palavra nessa noite possam penetrar em nós como uma flecha afiada e fazer um trabalho profundo em nós, Senhor. É claro que isso só é possível mediante o Teu Espírito Santo. Por isso nós te rogamos, ó Espírito Santo, em meio a tantos pedidos que certamente o Senhor tem ouvido aí fora, de tantas coisas que as pessoas têm pedido, nós queremos pedir para que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos, nos dê clareza, Senhor, nos deixe entrar nesse bendito lugar, nessa realidade espiritual e aí permanecer. Nos ajude a segurar esse nosso sumo sacerdote, nos ajude a segurar a realidade do que Ele fez por nós, nos ajude a permanecer nessas coisas, como o texto que lemos em Timóteo hoje na abertura. Ó Senhor, Tu és tremendo e extraordinário. Obrigado por Tua palavra, Senhor, sempre firmada nos céus. Ela está estabelecida e não passará. Pode se levantar o que for, Tua palavra não vai cair por terra. E se tão somente nós permanecermos nela, obteremos tudo o que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.